Pedofilia é o nosso assunto de hoje. Esse desvio sexual ou um transtorno da personalidade pode gerar crime. O nosso convidado para essa entrevista é o Dr. André Tuma, promotor de justiça, que responde pela coordenação regional das promotorias da infância e da juventude do Triângulo Mineiro. Seja muito bem-vindo, é uma honra receber o senhor aqui, doutor André, para nós falarmos desse assunto tão sério na comunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos definir então a pedofilia, doutor André. Nós sabemos que é uma ação de um adulto tendo uma criança como vítima, mas às vezes também acontece de um adolescente ser enquadrado como um pedófilo. Como é que funciona isso? Qual que é a margem de idade para definir-se, em termos de idade, o pedófilo? A pedofilia, Evacira, é definida pela Organização Mundial de Saúde como uma tara, como um desvio de personalidade, como um transtorno. E ela se caracteriza justamente pela predileção, pelo gosto de caráter sexual, notadamente com crianças antes da sua puberdade, ou seja, antes ali dos seus 12 anos, 14 ou 12 anos. Esse desvio de personalidade, ele pode atingir tanto adultos quanto jovens. E o que vai definir, na verdade, essa predisposição vai ser justamente uma diferença de idade bastante significativa entre o agente, aquele que gosta, e o seu alvo de desejo, que no caso é a vítima, a criança. E quando é praticado por um adolescente, a penalidade é a mesma que um adulto? Na verdade, o enquadramento criminal, ele acaba sendo igual ao do adulto. O que vai modificar, como modifica em relação a todos os adolescentes, é justamente o sistema de aplicação dessas penalidades que não são iguais às dos adultos, mas a juventude tem um sistema próprio, um sistema socioeducativo que é próprio. Mas o enquadramento jurídico e o combate a essas práticas, ela ocorre tanto no mundo adulto quanto no mundo juvenil. Esse sistema educativo que o senhor se refere, ele também está preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente? Sim, é o sistema que serve justamente para que os jovens, os adolescentes entre 12 e menores de 18 anos possam ser responsabilizados pelos seus atos e, quando praticarem uma conduta que equivale a um crime, se fosse praticado por um adulto, ele vai receber ali uma penalidade que a gente chama de medida socioeducativa, que pode variar desde uma mera advertência até a internação no centro socioeducativo por até 3 anos. Promotor, a pedofilia, ela se configura apenas nas palavras ou no contato físico? Como é que se verifica? A pedofilia, como a gente disse, é um desvio de personalidade, é uma tara. A pessoa tem um desejo, ela tem um gosto sexual por crianças. Então, como a lei não consegue punir as pessoas apenas pelo que elas sentem, pelo que elas desejam, então a lei tenta de todas as formas punir qualquer ato que venha a exteriorizar esse desejo. Qualquer aproximação de cunho sexual com crianças ou adolescentes, ela vai ser entendida como um crime e vai ser punido como tal. Então há uma diferença, né? A pedofilia em si, o desejo sexual, ele não é um crime. O que é crime é a exteriorização, a materialização desse gosto, através de um assédio, através de um contato sexual, através de palavras, através do oferecimento de recompensas de cunho sexual ou através da exploração sexual. E como que o senhor vê a legislação brasileira no momento? Ela contempla todos esses crimes, ela precisa de passar por uma revisão, é uma legislação avançada em relação ao mundo todo? Até 2008, antes da CPI da pedofilia, né, que foi promovida pelo nosso Congresso Nacional, a gente tinha algumas lacunas na nossa lei, especialmente naquilo que dizia respeito às práticas feitas através da internet. Na verdade, como o ECA era de 1990, naquela época, a época da promulgação do ECA, a gente ainda não tinha a internet, a gente ainda não tinha essa facilidade do acesso à comunicação. Então essa questão da proteção, especialmente em relação à internet, ela ficou um pouco defasada. Mas a partir de 2008, com a revisão dessa parte do ECA, dessa parte criminal do ECA,
houve a inserção de diversos artigos que criminalizam essas condutas voltadas fundamentalmente para o ato de distribuição de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Olha, aqui no município de Uberaba, em 2002, o então vereador Dr. Nilton Ronaldo da Cunha Prata, ele instituiu uma lei, que é a Lei 8.422, que dispõe sobre a criação da campanha anual de combate à violência e exploração contra crianças e adolescentes no município de Uberaba. Já em 2010, o professor Carlos Godoy e Afrânio Cardoso de Lara Rezende, também vereadores em Uberaba, eles instituíram a Semana de Combate à Pedofilia, que deve ser realizada anualmente na segunda semana do mês de maio. Essa segunda semana do mês de maio, a comemoração em Uberaba será no dia 18. E existe um fator específico para que ela seja comemorada no dia 18 de maio? O dia 18 de maio ele é estabelecido por uma lei federal do ano de 2000 como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O dia 18 de maio ele é muito significativo na comunidade daqueles que defendem os direitos da criança e do adolescente em relação à prática desses crimes sexuais, porque em 1973, no dia 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, uma garotinha que se chamava Araceli, de apenas 8 anos de idade, ela foi sequestrada, ela estava indo entregar um bilhete que a sua mãe havia lhe pedido. Quando ela foi sequestrada, foi agredida, foi morta, foi violentada, o seu corpo foi mutilado e esse caso chocou muito a comunidade. E então, em homenagem e uma lembrança sempre a essa criança, se instituiu o dia 18 de maio como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O detalhe importante é que esse caso nunca foi desvendado. Houve alguns julgamentos, houve algumas investigações. Supostamente os autores desse crime seriam pessoas muito influentes, muito ricas, da alta sociedade da cidade de Vitória, e a justiça nunca conseguiu chegar perto deles. Os julgamentos foram anulados e acabou, com o passar do tempo, esse crime acabou prescrevendo. Mas a prescrição dele é só jurídica, porque na nossa lembrança, sempre, todos os anos, no dia 18 de maio, a gente aproveita para reverenciar a memória da Araceli, que foi uma das vítimas de um dos casos mais escabrosos que a gente teve no nosso país. E como que o Brasil se situa, e especialmente Minas Gerais, nesses índices de pedofilia? O Brasil tem uma situação muito complicada no cenário mundial. Ele é o país que mais consome pornografia infantil, é o terceiro país, o terceiro colocado, atrás apenas dos Estados Unidos e da Alemanha, o terceiro país que mais consome pornografia infantil no mundo. E Minas Gerais também, por diversos fatores, se encontra num cenário muito desconfortável em relação aos outros estados brasileiros. Minas Gerais é o quarto país em números de denúncias de abuso e exploração sexual envolvendo crianças e adolescentes, segundo dados do Disque 100, que é um serviço da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. De todos os estados brasileiros, Minas Gerais só fica atrás da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo nesses índices. É alguma coisa muito preocupante e que faz com que a gente reflita e veja a necessidade de estender as nossas ações, de implementar políticas de conscientização e cada vez mais de combate a esse tipo de prática. É um índice realmente de se lamentar, né, para Minas Gerais. Mas explica para nós, doutor André, a diferença do abuso, da exploração sexual e do estupro. Tá. Todas são formas de exteriorização da pedofilia, desse gosto, dessa tara. Mas o abuso sexual ele vai se caracterizar pela prática efetiva do contato sexual, na verdade do contato não, mas da aproximação sexual com crianças e adolescentes. Ela pode se materializar, por exemplo, através de um estupro. O estupro é uma modalidade de abuso, especificamente uma forma de se praticar o abuso sexual. No nosso caso, a gente tem na legislação o estupro de vulnerável, que é aquele que envolve a vítima menor de 14 anos de idade, que não tem nenhum tipo de maturidade sexual. Já a exploração sexual, ela envolve o constrangimento ou aliciamento de crianças e adolescentes para a prática de atos sexuais
mediante uma recompensa, mediante uma paga, mediante uma remuneração, que pode ser a prostituição infantil, ela pode ser o tráfico de pessoas, ela pode ser a produção de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes para distribuição, seja através da internet ou seja através de outros meios. Então há uma distinção muito clara entre o que é abuso, que é a prática em si do ato de cunho sexual com crianças e adolescentes, e a exploração sexual, que é justamente o aliciamento, a imposição da prática sexual através de uma remuneração, através de uma promessa de recompensa. A pedofilia por si só, então, ela não está dentro do mundo jurídico, né? Mas é o mal que ela proporciona. Ela é um desvio, né? Ela é uma tara, ela fica dentro do psiquismo daquela pessoa que tem esse problema, que tem esse desvio de conduta. O que vai externalizar, né? O que importa para o mundo jurídico não é o que a pessoa pensa, não é o que a pessoa deseja, não é o que ela cogita dentro da sua cabeça, é o que ela pratica. Uma pessoa pode ficar 15 anos pensando, premeditando em praticar um homicídio e nunca fazê-lo. E isso não vai ter relevância para o mundo jurídico. O que tem relevância para o mundo jurídico é quando ela começa a se preparar para executar aquele plano. Com a pedofilia acontece a mesma coisa. O pedófilo não necessariamente é um abusador, porque pode ser que ele nunca externalize essa prática, esse tipo de conduta, esse desejo. Ele nunca venha a materializar, a concretizar de forma efetiva esse desejo. Da mesma forma que nem todo abusador, ele é necessariamente um pedófilo. A pedofilia, ela é esse transtorno de personalidade, portanto, ela é diagnosticável somente através de um psiquiatra. Nem todas as pessoas que praticam abuso em relação a crianças e adolescentes são necessariamente pedófilos. E nem todo pedófilo é necessariamente um abusador. Vai depender de como isso se materializa e vai depender de uma análise psiquiátrica dessa pessoa. Uma vez feita essa análise, passa-se por um tratamento. Então é possível ele ser recuperado, digamos assim? Isso é muito discutível dentro da literatura médica, da literatura psiquiátrica. É um debate que aparentemente não tem fim, porque não se sabe, não se tem como saber se a pessoa continua tendo aquele desejo, mas ela simplesmente não externaliza, ela não manifesta esse desejo de alguma forma. Há estudos que apontam que o pedófilo não se cura. E há outros estudos de que o pedófilo, com tratamento adequado, com medicação adequada, ele pode, ao menos, controlar esse desejo e reprimi-lo, a ponto dele não externalizar, não chegar a concretizar nenhum desses desejos. E aí, sem fazer mal a nenhuma criança e a nenhum adolescente. Promotor, uma adolescente que tem na faixa de mais ou menos 14 anos de idade, que tem um namorado na faixa de uns 30, ele pode ser considerado um pedófilo? Olha, é um gosto bastante duvidoso, é um gosto altamente discutível. Como nós dissemos, a pessoa mais adequada para definir se essa pessoa, se esse adulto de 30 anos que se envolve com uma jovem de 14 anos, ele é pedófilo ou não, o diagnóstico melhor seria dado por um psiquiatra. Mas é no mínimo estranho, no mínimo inusitado. Até porque o relacionamento ele não se baseia só no contato sexual, ele se baseia em afetividade, em projeto de vida, em perspectivas do que os dois podem se complementar. Me parece, numa primeira análise, que o projeto de vida ou a fase de vida em que se encontra uma pessoa de 30 anos é absolutamente distinto de uma pessoa de 14 anos. Então, ainda que não haja esse componente psiquiátrico da pedofilia, é no mínimo alguma coisa muito estranha e que há de ser investigada e muito bem estudada, principalmente pelos pais da jovem, para saber se aquela jovem, se essa adolescente, ela não está sendo vítima de abuso sexual, ela não está sendo vítima da pedofilia. No mínimo, muito estranho, dá para dizer que é. Já que nós estamos falando de idade, essa idade considerada que uma criança ou um adolescente, ele é alvo de um pedófilo, varia de país para país? A Organização Mundial de Saúde, ela estabelece o padrão da puberdade ou pré-puberdade. Aqui no Brasil nós temos esse limite estabelecido por uma questão de segurança jurídica na faixa dos 14 anos. As legislações dos outros países podem até variar,
Mas o que não vai variar é essa diferença de idade muito grande, no caso, inclusive, que você falava, né, um dado que alarma é a diferença de idade, né? A pessoa de 30 anos tem quase o dobro, tem mais do que o dobro daquela jovem que tem 14 anos, ou seja, uma diferença muito significativa. O que há nos outros países são diferenças culturais, até mesmo dentro do nosso país, dentro do Brasil, a gente encontra algumas nuances culturais em determinados lugares, onde a vida sexual começa muitas vezes de forma muito precoce. Se a gente for fazer uma análise histórica do nosso país, nós vamos verificar que as nossas avós e bisavós se casaram muito mais cedo do que as mulheres de hoje vêm casando. E por que se casavam? O casamento era entendido apenas como um marco regulatório para a atividade sexual. Era o que transformava o relacionamento sexual em um relacionamento sexual legítimo, porque antes ele era ilegítimo. Então isso tem algumas nuances culturais que vão variar de país para país, mas na nossa legislação, que é uma legislação protetiva bastante avançada em termos mundiais, esse limite está estabelecido nos 14 anos. Abaixo de 14 anos, a lei entende que o adolescente ou a criança ela não tem nenhum discernimento sexual. Toda e qualquer prática sexual envolvendo menores de 14 anos de idade vai ser presumida a violência. Pode até ser que no caso concreto nem exista a violência física em si, mas vai haver uma presunção de violência, porque ainda que tenha havido consentimento daquele jovem de 12 ou 13 anos, esse consentimento é um consentimento nulo, porque a lei entende de forma absoluta que não há discernimento, não há maturidade sexual que possa permitir uma pessoa menor de 14 anos de ter qualquer contato sexual. E ainda é verdadeiro afirmar que as pessoas que estão mais sujeitas têm o seu abusador muito próximo no relacionamento familiar, por exemplo? Os índices apontam que aproximadamente 80% dos casos o abusador é alguém próximo, é alguém do relacionamento daquela criança. Pode até nem ser um parente, muitos dos casos é um parente, é o padrasto, ou o pai, ou o padrinho, ou o tio, mas na grande maioria dos casos, ele é do relacionamento da criança. Pode até nem ser um parente, mas de repente é um vizinho, é um conhecido, é um amigo da família, é alguém que tem a oportunidade de ganhar a confiança da criança. O primeiro passo, a primeira abordagem do pedófilo vai ser no sentido de ganhar a confiança daquela criança, abusar daquela confiança, abusar da imaturidade, da inexperiência e da inocência daquela criança, para num segundo momento, depois que ele tiver essa confiança, ele partir para o abuso. É próprio que a criança ela tem dificuldade para verbalizar isso, mas qual é o sinal que ela emite para o seu cuidador, ou para o seu responsável, professor, que deve ficar atento que ela pode ter sido alvo de abuso? A literatura médica aponta inúmeros fatores de diagnóstico, inúmeros sinais, inúmeras características das crianças que sofrem abusos sexuais. Nós poderíamos elencar como as principais uma mudança abrupta no humor, uma retração, a criança fica muito retraída, ela, como você disse, ela não consegue verbalizar, ela tem medo, ela fica com medo do contato dos adultos, ela não permite mais que os adultos a vejam sem roupa, por exemplo, ela começa a ficar muito embaraçada com aquilo, ela apresenta sinais de irritabilidade muito severos, queda no rendimento escolar, começa a fazer xixi na cama, por exemplo. Isso são sinais que a criança emite de que ela está passando por um estresse, ela está passando por isso é sintoma de estresse pós-traumático, né? E tudo isso indica que ela está passando por uma situação de dificuldade, muitas vezes não consegue verbalizar, porque ela às vezes começa a ter uma sexualidade aflorada sem saber do que aquilo se trata, né? Apresentar uma sensualidade que não é própria da idade, essa também é uma outra característica das crianças que são vítimas de abuso sexual, e justamente por não compreender o mundo, esse mundo da sexualidade, por não ter acesso a ele, ela começa a deturpar e acaba sofrendo esse estresse de trauma em relação a esse abuso praticado. E quem é mais acometido, menino ou menina?
Não há muita diferença em relação a isso. É um mito a gente dizer que os meninos são mais vítimas ou que as meninas são mais vítimas. Na verdade, a proporção ela é quase que semelhante. Da mesma forma que é um mito a gente afirmar que o abusador necessariamente é um homem e necessariamente é homossexual. Isso também não corresponde à verdade. Existem muitas mulheres que praticam abuso sexual, existem muitos homens heterossexuais que praticam o abuso sexual. Então é bom que a família, que os familiares, os responsáveis, os pais estejam de olhos abertos a tudo e a todos. Uma vez identificado isso, é claro que a família entra em desespero, a criança passa por sérios problemas, né, de ordem emocional. O que o Estado colabora nesse aspecto com as famílias? Bom, uma vez descoberto o abuso, a gente caminha por dois trilhos. O primeiro trilho é o da atuação repressiva, de combater de forma firme e de punir aquela pessoa que praticou o abuso. Esse é o meio que a gente consegue encontrar posteriormente ao abuso já praticado. E em relação à criança, à vítima, à família, o Estado tem se mobilizado em fornecer apoio psicológico, apoio psicossocial, de forma que o trauma seja superado, de que aquilo seja encarado como um fato muito triste, mas que não vai impedir o desenvolvimento da criança, enfim, todas as suas potencialidades. O outro trilho seria o aspecto preventivo, né, que fundamentalmente passa pela conscientização. Nós temos um problema, e talvez seja o maior dos nossos problemas em relação aos abusos sexuais, são justamente do silêncio. As crianças não falam, não contam. Quando contam para suas mães, aquilo acaba sendo tratado como um problema de família, aquilo não vai para outros fóruns, isso não atinge. A mãe fica constrangida de chamar a polícia, fica constrangida de chamar o conselho tutelar, fica constrangida porque acha que isso vai estar invadindo a privacidade da criança, expondo a sua criança. Isso dificulta muito o nosso trabalho, porque nós fazemos um movimento contrário não de exposição da criança, claro que não, mas de conscientização, para que cada vez mais essas práticas sejam punidas e cada vez mais a gente consiga combater de frente, prevenindo que outros abusos venham a ocorrer. E é por isso que a gente acaba ficando muito no escuro com esses dados que não são falados, com esses casos que não são verbalizados, porque do que a gente não sabe a gente não tem como ajudar. Do que a gente não tem conhecimento, a gente não tem como fazer nada. E às vezes isso acaba prejudicando ainda mais a criança que já passou por um momento de abuso, já passou por um momento de trauma, se ela não obtiver ajuda, porque muitas vezes os pais não sabem nem como ajudar, não tem um instrumental adequado para poder ajudar os seus filhos. Querem proteger, querem colocar debaixo da asa e só, mas o mundo, infelizmente, ele não é só embaixo da asa dos nossos pais. Então é importante procurar ajuda, é importante denunciar, é importante cada um ter a consciência de que esse tipo de prática é uma vergonha para a gente, é uma lástima, ela acaba com a vida da criança, e é por isso que é importante a gente perseguir os criminosos, aquelas pessoas que se dão a esse tipo de prática. Nós temos um combate firme, não temos nenhum tipo de tolerância com esse tipo de prática. Você falou em prevenção, também é possível o cuidador da criança, o responsável, ele prevenir, ele já se antecipar? O pedófilo também dá algum sinal? Ele dá os sinais, assim como a criança que é vítima de abuso, ela externaliza alguns sinais, o abusador, ele normalmente é bom de papo, ele conhece o mundo da criança, ele conhece personagens e filmes infantis, ele sempre tem esse tipo de material dentro de casa, mesmo muitas vezes não tendo nenhuma criança ali, ele normalmente seduz a criança através de dinheiro, de roupa, de balinha, de brinquedo, de presente. Então é bom estar atento a esse tipo de pessoa que tem um olhar, né? As mães muitas vezes falam que enxergam o olhar do pedófilo de uma maneira diferente, ele enxerga a criança de um jeito diferente, não com aquela inocência, não com aquela pureza que todos nós enxergamos, mas ele vê ali uma presa, um alvo,
um objeto de satisfação do desejo dele. Então é bom estar atento para esses sinais e tentar evitar o máximo de contato com esse tipo de pessoa, com esse tipo de gente que se aproxima das nossas crianças com esse intuito que é malévolo, que é absolutamente impensável e intolerável. Uma das penalidades para o pedófilo, ele pode ser indicado para uma castração química, por exemplo? Não, no Brasil a gente não adota as penalidades corporais, as penalidades que infligem esse tipo de situação, a gente não tem no Brasil seguindo a Convenção Internacional de Direitos Humanos, não admitimos no nosso país nem pena de morte, nem essas penas corporais. A pena vai ser a pena de cadeia. E dentro do ambiente carcerário, o ambiente desse tipo de agente, ele é totalmente inóspito. O ambiente carcerário já é um ambiente inóspito, já é um ambiente muito difícil da convivência. Mas a própria comunidade carcerária, ela isola, ela não admite, ela não tolera esse tipo de criminoso no seu meio. E esse tipo de criminoso tem uma vida muito dificultada dentro do nosso sistema carcerário. Ele é alvo de agressões físicas, muitas vezes alvo de agressões sexuais. O preso, ele pensa que ele tem mãe, tem irmã e tem filha na rua. Então ele não admite esse tipo de prática, ele não se mistura, são pessoas que vivem mesmo dentro do sistema carcerário, totalmente apartadas, vivem sob ameaça constante. Em termos de reclusão, qual é a pena máxima? Para o estupro de vulnerável, nós temos a pena de 15 anos, salvo engano, pena que vai de 8 a 15 anos. É uma pena bastante severa, não obstante a gente tenha um sistema de justiça criminal que permita progressões e permita descontos na pena, enfim, esse tipo de crime é um crime hediondo, então ele vai ter uma progressão diferenciada, né, um tempo a mais para que haja a progressão do regime. É uma pena que a gente considera uma pena bastante grave e na verdade ela tem que ser mesmo, porque o crime é muito grave. Doutor André, esse crime virtual, ele no mundo inteiro movimenta, se transformou num comércio da pornografia infantil, né? Ele movimenta cerca de 5 bilhões de dólares. É um negócio. Como que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, atua para diminuir isso aí? Isso é tão sério que a pornografia, ela é o terceiro maior ramo de atividade ilícita do mundo em termos de faturamento. Ela fica atrás só do tráfico de drogas e do tráfico de armas. Então é algo realmente que é uma mazela mundial, é uma mazela da humanidade. O que se tem feito é que conforme à medida em que nós vamos tendo mais acesso, mais conhecimento, mais facilidade de acesso devido à internet, devido às redes sociais, tentar trabalhar também no viés da prevenção em relação às nossas crianças e aos nossos jovens, né? Conscientizar, existem milhares de cartilhas de navegação segura na internet, os pais podem acessar, que trazem algumas dicas do que os pais devem fazer para proteger os seus filhos no ambiente virtual. É óbvio que na sociedade de hoje não se pensa numa criança que não acesse a internet, ou de um adolescente que não tenha um perfil numa rede social, muito pelo contrário. Aproximadamente 20% de todos os usuários do Brasil, e no Brasil são aproximadamente 80 milhões de usuários da internet, aproximadamente 20% são da ordem entre 6 e 13 anos. Ou seja, nós temos uma parcela considerável das nossas crianças e da nossa juventude inseridas nesse ambiente virtual. E a internet é terra de ninguém. Na internet ninguém filtra nada. Quem filtra é quem está de fora. É quem pode assistir o jovem a escolher a programação, a escolher aquilo que ele está acessando, a filtrar, a preparar o jovem para esse ambiente de liberdade restrita que é a internet. Então, os pais devem orientar os seus filhos, além de, claro, investir em programas de controle de parentalidade na internet, ou seja, buscar bloquear sites e páginas que tenham conteúdo impróprio para menores de 18 anos de idade, mas também conversar
com seus filhos para que eles não fiquem mandando fotos, para que eles não exponham detalhes da sua vida pessoal dentro dessas redes sociais, para que muitas vezes as crianças na inocência ficam postando foto sem camisa, na piscina. Aquilo é um prato cheio para o pedófilo, é tudo o que ele quer. Aquilo muitas vezes se transforma em comércio dentro da internet mundial, né? Muitas vezes a foto nem tem uma conotação sexual, que ele utiliza como tal, mas ele acaba fazendo disso uma isca para as crianças cada vez mais irem transportando confiança para o abusador, e é aí que o perigo reside. Nós temos na Câmara Municipal uma comissão de direitos humanos, que ela é constituída pelos vereadores Afrânio Cardoso de Lara Rezende, que é o presidente, o relator é o Dr. Luiz Humberto Dutra, vogal é o Cacado Se Liga e o suplente é o Ismar Marão. Falando nessa comissão de direitos humanos, nós vamos passar, promotor, para a questão da semana, da organização da semana. Como é que está a programação da semana? Como a gente tem aqui a lei municipal que estabelece a semana, né, um reflexo da legislação federal, várias ações vêm sendo articuladas pelo poder público no sentido de alertar a nossa população para essa questão do combate à pedofilia. Então, diversas ações têm sido engendradas, diversas reuniões têm sido feitas pelas sedes, e há uma programação que até eu gostaria de passar para a população poder participar e poder também caminhar conosco no sentido dessa conscientização popular e desse engajamento social nessa questão que para nós é tão séria. Então, do dia 13 ao dia 17, diversos órgãos vão fazer palestras educativas nas instituições que fazem atendimento a crianças e adolescentes e também nas empresas, notadamente naquelas empresas que acabam tendo um contato com crianças e adolescentes, como por exemplo empresas de transporte, empresas que fazem transporte municipal, transporte rodoviário, transporte aeroviário, né, que sempre tem ali um contato com a criança, um manuseio da criança, e acabam se tornando responsáveis por aquela criança e por aquele adolescente naquele momento da prestação do serviço, como forma de conscientização. A gente tem um dado do abuso sexual, da exploração sexual nas beiras de rodovia, que é muito sério. O nosso estado ele é cortado por diversas rodovias, e a nossa cidade especificamente é um grande entroncamento rodoviário, fato que faz com que a gente tenha uma incidência de crimes de abuso e exploração sexual nas rodovias do entorno de Uberaba, que são muito sérias. Então a gente entendeu como relevante também trazer as empresas que prestam esse tipo de serviço para essa conscientização. E aí do dia 15 ao dia 17, né, quarta, quinta e sexta, vão haver blitz educativas nas principais avenidas de Uberaba, notadamente no período noturno, naqueles pontos onde também existe pontos de prostituição. As equipes tanto do comissariado, o conselho tutelar, as sedes, a promotoria, vão estar fazendo blitz educativas nesses locais. Para estar entregando material educativo. Entregando panfletos, entregando cartilhas, justamente para conscientizar a população dos riscos desse tipo de prática. No dia 17 de manhã, na sexta-feira de manhã, a gente vai ter um abraço simbólico ao Uberabão, ao nosso estádio, daqui de Uberaba, que vai ser feito por cerca de 1.000 crianças e adolescentes das redes de ensino, né, e todos aqueles que puderem comparecer estão convidados, né? Nenhum abraço é pequeno que não possa caber mais um, é tão pequeno que não possa caber mais um. E no dia 18, enfim, no sábado, que é o Dia Nacional de Combate à Pedofilia, ao Abuso e Exploração Sexual, vai existir uma blitz em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, na rodovia BR-050, também para alertar os motoristas, para evitar esse tipo de contato e denunciarem quando virem crianças e adolescentes à beira de rodovia prontas para esse tipo de exploração sexual. E quais são os meios para essas denúncias? Tem algum telefone, um site? Como é que funciona? Tem. Quanto mais órgãos de investigação e de denúncia que nós tivermos, melhor.
O principal meio que nós temos hoje é o Disque 100, que é um telefone gratuito da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, onde essas denúncias são registradas. A pessoa pode manter o seu anonimato, basta ela discar 100 e dizer que prefere não se identificar, que a sua identidade vai ser preservada. Mais de 80% das denúncias apuradas pelo Disque 100, elas são verdadeiras, elas são reais. Isso é encaminhado diretamente para o banco de dados do Conselho Tutelar da localidade e da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da localidade. Então, se alguém de Uberaba ligar no Disque 100 e fizer uma denúncia de exploração, abuso sexual, isso vai diretamente para o Conselho Tutelar e para a Promotoria daqui de Uberaba, e eu posso assegurar que esse sistema é um sistema eficiente, porque inúmeras denúncias chegavam todos os dias e nenhuma delas a gente engavetou. Nós mandamos apurar todas elas de uma maneira rápida, de uma maneira de forma mais rápida possível. Obviamente que o sistema ele demora alguns dias até se chegar àquela situação. Mas se a pessoa puder, nós temos não só o Disque 100, mas nós temos também a polícia, nós temos o Conselho Tutelar, nós temos a Promotoria, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, diversos sites. Existe um site que tem uma parceria com o Ministério Público Federal, que se chama SaferNet. Ele também registra denúncias sobre violações de direitos humanos na internet, né? E nessas estão inseridas a pornografia infantil e o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes através da internet. E também no nosso site do Ministério Público de Minas Gerais nós temos lá uma aba que existe, porque nós temos dentro da nossa estrutura do Ministério Público uma promotoria específica de crimes cibernéticos, que também apura esse tipo de caso na internet. Então, existem aí inúmeras modalidades, inúmeros órgãos que estão preocupados e estão dispostos a receber essas notícias de fato, para que haja uma apuração e para que haja a punição dos culpados. Doutor André, o programa Movimento agradece imensamente a sua participação com essas contribuições realmente úteis no combate à pedofilia. Eu queria agradecer a oportunidade, queria agradecer o espaço. Acho realmente que esse tema é um tema que interessa a todos nós, é um tema que interessa diretamente a proteção das nossas crianças, dos nossos adolescentes, da nossa juventude, para que elas possam ter o desenvolvimento adequado, para que elas possam se ver livres desse tipo de ameaça. E nesse sentido a gente agradece o espaço, Evacira, no teu programa, e também o canal Câmara, para que a gente a TV Câmara, para que a gente possa realmente poder explorar cada vez mais e poder conscientizar a nossa população dos riscos e dos perigos da pedofilia. Nós terminamos aqui, te agradecemos e até breve.